Boa noite. Falta de energia, bolsões d'água e queda de árvores. Temporal provoca transtornos em diferentes regiões. Na Tijuca, 4 apartamentos são interditados depois de um deslizamento. Verão chega tímido no Rio. Temperaturas mais amenas devem se manter na estação. E é estável o quadro de saúde de um idoso baleado ao entrar por engano no Jardim Catarina, em São Gonçalo. 3 criminosos são presos a fazerem moradores reféns durante um roubo a um prédio em Copacabana, na Zona Sul. Retrospectiva 2024. Guerra entre facções rivais e milicianos na disputa por territórios marca o ano. Polícia promete operações para conter escalada de violência. E ainda, projeto ajuda a preservar o maior parque estadual do Rio por meio do reflorestamento e também da educação ambiental. Voltamos em 30 segundos. Não sai daí não, que eu tô aqui te esperando. O temporal dessa sexta-feira provocou transtornos em diferentes pontos do Rio. Na Tijuca, por exemplo, 4 apartamentos estão interditados depois da queda de uma encosta. Os moradores desse prédio na Tijuca, na zona norte do Rio, ainda trabalham na limpeza dos apartamentos e contabilizam os prejuízos. Houve uma avalanche no apartamento, o apartamento foi invadido por terra, muita terra. Ninguém se feriu durante a queda da encosta, mas a Defesa Civil interditou 4 dos 8 apartamentos. A gente está agora no 3º andar do prédio. Aqui tinha uma janela que foi arrancada durante o deslizamento. A força da chuva foi tão grande que a estrutura que servia de contenção na encosta se rompeu e fez com que a lama invadisse os apartamentos. Em São João de Meriti, na Baixada, o telhado de uma casa foi levado pelo vento. Só na capital, pelo menos 20 bolsões d'água dificultaram o deslocamento dos motoristas. Quem dependeu do transporte público para voltar para casa também passou perrengue, seja nos ônibus, nos trens ou nas barcas. Segundo a Prefeitura do Rio, o vento derrubou pelo menos 56 árvores. Esse vídeo flagrou o momento em que uma de grande porte caiu no Maitá, na Zona Sul. Poderia ter acontecido uma tragédia se tivesse alguém aqui no parquinho, né? Crianças, enfim, meu filho brincou a vida toda aí nesse parquinho, então muito assustador, né? Em Laranjeiras, uma delas atingiu esse poste, deixando os moradores cerca de 24 horas sem luz. A reclamação sobre falta de energia se repetiu em muitos pontos do estado. Não tem nenhum tipo de perspectiva para venda. A geladeira que está fechada, cheia de coisas que esperando para o Natal, que praticamente não sei se vai dar para aproveitar tudo. As concessionárias Light e Enel garantem que grande parte dos clientes já teve o fornecimento normalizado. E olha, o primeiro dia do verão foi de sol tímido aqui no Rio. Hoje, inclusive, fez 30 graus e as temperaturas devem ficar mais amenas na estação. A nova estação chegou, lembrando que não é preciso sol para brilhar. Muita gente aproveitou para buscar um refúgio entre o agito da cidade e as ondas do mar. O verão é promessa de dias mais longos, de pele dourada e, claro, aquela dose extra de filtro solar. Para muita gente, também é sinônimo de prosperidade. No verão, a expectativa é muita gente. É 3 vezes melhor do que a primavera, do que o outono. Aqui no Rio de Janeiro, o verão é bem mais do que uma estação. É um estado de espírito. É tempo de sair na rua, de vir para a praia e se hidratar. É a estação perfeita para celebrar a vida, mesmo quando o sol decide se esconder. O fenômeno El Niño, que nesse ano provocou ondas de calor, resolveu dar uma trégua. Sem ele, a expectativa é de temperaturas mais amenas do que o último verão. Quem também não deve dar as caras é a Laninha. Ainda assim, a tendência é uma estação mais chuvosa que a última. Ou seja, um verão com jeitinho de verão brasileiro. Hoje fez 30 graus, suficiente para não sair do mar nem para atender o telefone. O dia foi perfeito
para bater aquela bolinha com os amigos ou até para dançar sem motivo nenhum. O verão mal chegou e já tem gente vendo o mundo de cabeça para baixo. Eu amo o sol me energiza, é felicidade, é férias. Muito bom. E olha, falando em verão, a exposição excessiva ao sol é um dos fatores de risco para o câncer mais comum no Brasil, em homens e também mulheres, que é o de pele. Por isso, a campanha Dezembro Laranja busca conscientizar as pessoas sobre medidas de proteção contra a doença. Com as temperaturas ficando cada vez mais altas, a gente começa a se preocupar com a nossa pele. É exatamente por isso que a gente convidou o presidente regional aqui do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Antônio Dacri, para um papo sobre o cuidado com a nossa pele. Antônio, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio. A gente que agradece, é um prazer estar aqui e espero poder bater um papo, né, sobre esse tema tão importante. Quando a gente fala de pele, a gente pensa no sol. Mas muitas das vezes, aqui no Rio de Janeiro, o sol está quase que o ano inteiro. E mesmo quando não está sol, a gente tem que se preocupar com ele, né? É verdade, é uma cidade ensolarada. A gente está no litoral, uma cidade feliz, uma cidade alegre. A gente tem uma abundância de praias. A gente tem uma população que gosta de praticar esportes no lugar externo, jogar bola, ir para piscina, ir para praia, gosta de socializar. Então a gente tem sol o ano inteiro, né? Eventualmente dias de chuva, mas muito sol. E é um sol intenso. Quando a gente fala desse sol intenso e dessa exposição prolongada, você fala, né, na criança que vai para o playground, na pessoa que vai jogar um futevôlei na praia, isso é algo que o carioca faz com muita frequência. E a gente fala dessa exposição prolongada e é nessa exposição prolongada que a gente tem que ter cuidado, né? É verdade. Então, o que acontece? A gente orienta sempre que o maior estrago é cumulativo. É aquele que você faz de criancinha até 18, 20 anos. Depois você já começa o quê? Mercado de trabalho, pensando em ganhar dinheiro, pensando em trabalhar. O lazer se reduz a mais final de semana, feriados. Então, já não é aquela mesma exposição. Mas é aí que a conta vem, né, doutor? A conta chega, a conta chega. São coisas que não dá para entender completamente. A partir dos 40, 50, você começa o quê? Com sardas, com manchas claras, manchas escuras e, eventualmente, câncer de pele. E é aí que entra o protetor solar, né? E não é só o protetor solar, não, né? Ele é apenas a primeira camada que a gente tem que usar, né? O que acontece? É o conjunto da obra. Você protege com atitudes de fotoproteção. Você protege a cabeça, boné, chapéus, por quê? Nariz, orelha são as áreas mais afetadas. Você protege os olhos, lentes adequadas lentes apropriadas para proteger os olhos, porque quem pega sol demais pode ter catarata precocemente. Quando a gente fala de câncer de pele, existem números alarmantes. E esses números mostram o quanto a gente precisa realmente se preocupar, né, doutor? O câncer da pele é o câncer mais frequente no ser humano. Em menor número vem outros cânceres muito importantes, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de próstata. Mas, em primeiro lugar, vem o câncer de pele, principalmente o baso, o espino, que são cânceres tratados com mais facilidade, e o melanoma, que é mais raro, mas que é muito ruim, o prognóstico é mais reservado. Quais são as consequências num melanoma muito grave? O melanoma ele pode evoluir com metástase, tá? Cérebro, pulmão, ossos, fígado, pode eventualmente levar a óbito. É claro que quando ele é tratado precocemente, quando ele é operado precocemente, tem resolução. E casos que já tiveram uma certa evolução, existem hoje muitos tratamentos de rádio, químio, imunobiológicos, que aumentam muito a expectativa de vida. Mas quando a lesão é reconhecida precocemente, que ela ainda é superficial, ela pode ser considerada curada em um número grande de casos. Hoje em dia a gente quer viver melhor, não só quer viver mais, a gente quer viver bem. E é isso, e é para isso que a gente acaba cuidando da pele. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. E é um alerta importante falar do Dezembro Laranja. Foi uma honra estar aqui, muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Natasha. E atenção, papais, vão até a próxima segunda-feira as inscrições para o projeto Botinho, que é a tradicional colônia de férias dos bombeiros. As atividades começam no dia 21 de janeiro e olha, para saber mais, é só acessar ao site da Band News FM.
E agora a gente vai ao vivo, direto para a rodoviária do Rio, porque muita gente aproveita essa época do ano para viajar e quem pode, inclusive, emenda aí até o Réveillon. Ao vivo aqui com a gente no telão, Pedro Dobal tá lá e tem as informações pra gente. Dobal, muito boa noite para você. E aí, movimentação intensa por aí, como é que tá? Isso, Yasmin. Boa noite para você, boa noite a todos. Movimento intenso aqui na rodoviária. 700 mil pessoas devem passar por aqui ao longo desse período das festas de fim de ano. O movimento no Natal e no Réveillon, segundo as previsões da concessionária, deve ser quase 4% maior do que o mesmo período do ano passado. Foram colocados 7.500 ônibus extras para dar conta dessa demanda. E hoje é o dia com maior movimento de desembarque de passageiros. São cerca de 32 mil pessoas chegando ao Rio de Janeiro apenas hoje. Ontem o destaque foi para os embarques. Foram mais de 29 mil pessoas saindo do Rio para curtir o Natal em outras cidades. Os destinos mais procurados são os da região dos Lagos, cidades como Saquarema, Búzios, Cabo Frio, Araruama e Arraial do Cabo. Já quem chega ao Rio de Janeiro vem principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e também de Brasília. No Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte, expectativa de movimento grande também, 600 mil passageiros ao todo nesse período das festas de fim de ano. Yasmin? Dobal, e a gente vai ficar aqui, claro, no Jornal do Rio. Obrigada pelas informações. E olha, um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de fantasias no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na madrugada desse sábado. Por sorte, ninguém ficou ferido. Militares de 5 quartéis dos bombeiros foram acionados para combater as chamas. Ainda não há informações sobre o que causou esse incêndio. E olha, um idoso foi baleado ao entrar por engano no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ao vivo agora com a gente no telão, Fernando Davi tem as informações. Fernando, boa noite. E o mais triste é que parece história repetida, né, Yasmin? Muito boa noite para você, ótima noite a todos. Dessa vez aconteceu com o Sérgio Moura Matos, de 68 anos. Ele que saiu de Brasília dirigindo para passar o Natal aqui em Maricá, na região metropolitana, com a família dele. E aí, na altura de São Gonçalo, acabou pegando uma saída errada e entrando por engano na comunidade Jardim Catarina. Ele teria sido confundido por traficantes da região que abriram fogo. O Sérgio foi atingido por 2 disparos, no tórax e no braço direito. Foi socorrido por guardas municipais, levado primeiro para o Hospital do Câncer e do Coração, mas, por conta da gravidade dos ferimentos, teve que ser transferido para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia. Nesse momento, o Sérgio está internado no pós-operatório, no CTI da unidade. O quadro de saúde dele é considerado estável. A delegacia da Polícia Civil de São Gonçalo abriu uma investigação, está tentando identificar os criminosos. Até agora, ninguém foi preso. Yasmin. Obrigada, Fernando, pelas informações e boa recuperação para ele. Tomara que ele saia dessa. E olha, 3 criminosos foram presos depois de uma tentativa de sequestro em Copacabana, na zona sul aqui do Rio. A quadrilha, olha só, alugou um apartamento por temporada para roubar os moradores. A escolha desse condomínio em Copacabana, na zona sul do Rio, não foi por acaso. Segundo a polícia, a quadrilha tinha informações detalhadas da rotina do prédio e dos moradores. Os bandidos chegaram até a monitorar a conta bancária das possíveis vítimas. Durante a ação, algumas pessoas foram feitas reféns. Esse morador conta que o porteiro foi obrigado a tocar a campainha dos apartamentos para não levantar suspeitas. Quando foi por volta de 9 horas, eles desceram, perguntaram se podia parar um carro no prédio, saíram, buscaram esse carro com mais 2 pessoas. E aí eles entraram no prédio com 2 caras escondidos na mala e, enfim, ficaram na garagem, subiram, esse pessoal renderam o porteiro e aí a partir desse momento que renderam o porteiro, eles começaram a subir nos apartamentos, bater nos apartamentos e pedir para abrir. E se chegasse alguém nesse momento também, provavelmente eles iriam render e iam para os apartamentos. Os bandidos entraram em vários apartamentos e roubaram celulares, joias, dinheiro e cartões de crédito. A movimentação chamou a atenção dos moradores, que ainda não tinham sido abordados. E a polícia foi acionada. 3 homens foram presos, um que tentava fugir de carro e outros 2 que se esconderam na sala de máquinas do edifício. Foram apreendidas 2 armas falsas e uma faca.
ninguém ficou ferido. Na verdade, como eu trabalho com isso, eu vivo muito isso, né? Só que assim, quando é dentro da nossa casa, muda um pouco o cenário, né? Porque a gente trabalha com isso, mas quando acontece com você, você vê a importância de estar preparado, sabe? Para quando acontecem essas coisas. A importância de você ter um porteiro treinado, sabe? Você ter um sistema que você consiga comunicar no momento que acontece alguma situação como essa. Primeiro intervalo chegando no Jornal do Rio. Na volta, retrospectiva 2024. Guerra entre facções rivais por disputa por territórios marca o ano. Polícia promete operações para frear a escalada de violência. A gente volta já. O Jornal do Rio dá início hoje às retrospectivas 2024. O tema de hoje é guerra entre facções. O ano foi marcado por disputas territoriais entre traficantes e milicianos em várias regiões. E no meio desse confronto, claro, está a população que perde o direito de ir e vir. Com a escalada da violência, a polícia prometeu operações em áreas dominadas pelo crime organizado por tempo indeterminado, justamente para tentar frear essa disputa. O ano termina exatamente como começou. Bala para todo lado e guerra por territórios que deveriam ser controlados pelo Estado, mas estão nas mãos do poder paralelo.
Em 2024, quem mora no Morro dos Macacos viveu madrugadas de pânico. Palco de um dos confrontos mais assustadores do ano, o Morro dos Macacos está dividido entre Comando Vermelho e 3º Comando Puro. Os ataques acontecem na área de mata. A média de tiroteios impressiona. A cada 4 dias, um confronto foi registrado no local. No meio, a população em pânico. Tá difícil viver aqui em Vila Isabel, fica com medo de ir para casa por conta dessa guerra. Infelizmente, a gente acaba pagando por uma coisa que não temos nada a ver com isso, né? Durante a noite a gente vai dormir rezando, né? Terrível, terrível. Em agosto, 5 pessoas acabaram mortas em uma chacina na Praça 7, em frente ao Morro dos Macacos. Bandidos do Comando Vermelho foram até o local para matar um rival que estava na praça, mas inocentes acabaram atingidos e mortos. Guerra também na Baixada Fluminense. Em abril, moradores de Seropédica ficaram no meio do fogo cruzado, mais uma vez à luz do dia. Milícias disputam o controle da região. Em mais um dia de confrontos, um estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro acabou baleado e morto. 2 crianças também foram baleadas. Olha a milícia lá. Já no Quitungo e Guaporé, traficantes da Cidade Alta tentaram invadir as comunidades dominadas por rivais por 2 semanas consecutivas. Os criminosos chegaram até mesmo a divulgar fotos de fuzis roubados do grupo rival como uma forma de provocação. Em maio, mais guerra entre facções de tráfico de drogas nos complexos da Pedreira e do Chapadão, na Zona Norte. Dezenas de escolas tiveram que fechar e quem vive no local ficou no meio do fogo cruzado. O complexo da Pedreira, na zona norte do Rio, é dominado pela facção de tráfico de drogas 3º Comando Puro. Já na zona oeste do Rio, no Itaiangá, os traficantes do Comando Vermelho voltaram a agir nos entornos da Tijuquinha e Muzema. A guerra por territórios também marcou o ano de quem vive na zona oeste. Tijuquinha. Meu pai não. Muzema. Começou. E Rio das Pedras. Traficantes do Comando Vermelho, que saem da Rocinha e da Cidade de Deus, foram avançando pela área de mata até chegar no reduto da Milícia do Rio. Primeiro, os traficantes tomaram a Tijuquinha. Pouco depois, a Muzema. E agora travam uma guerra, quase que diária, para tentar controlar Rio das Pedras. Em outubro, uma imagem que mostra como o Rio está tomado por criminosos com armas de guerra. Dezenas de milicianos circulam entre Muzema e Rio das Pedras. Repare que boa parte deles está com fuzil. Eles passam em meio aos moradores, tudo à luz do dia. A milícia também ameaça comerciantes. Logo depois, começa o tiroteio. Começou. Em novembro, integrantes de uma milícia que se aliou ao 3º Comando Puro entraram em confronto com traficantes do Comando Vermelho em um lava-jato. A tentativa de invasão terminou com a morte de um inocente que trabalhava no local. Muito tiro, moleque, muito tiro. Passageiros precisaram se proteger dentro de coletivos e moradores usaram um comércio como abrigo. Muito tiro. Escuta. Em 2024, o Rio de Janeiro registrou pelo menos 2.500 tiroteios. Com a escalada da violência, a polícia prometeu operações em áreas dominadas pelo crime organizado por tempo indeterminado. Mas a polícia também investiga o dinheiro das quadrilhas, indo atrás das pessoas próximas ou parentes que lavam milhões de reais todos os meses para o tráfico e para a milícia. O peso que o sistema prisional tem na organização desses grupos, né? Porque a gente acha que às vezes só prender vai ser uma forma de solucionar os nossos problemas de criminalidade, não é bem por aí. O Comando Vermelho ele acaba tentando e pleiteando uma certa hegemonia, diferentemente do TCP que se alia com outras facções. O Comando Vermelho, pelo menos no Rio de Janeiro, né, ele se mantém. Última pausa e a seguir, projeto ajuda a preservar o maior parque estadual do Rio por meio do reflorestamento e da educação ambiental. A gente volta já. Jornal do Rio. Oferecimento Óticas do
Estamos de volta e olha, um arrastão assustou motoristas que passavam pela linha amarela hoje de manhã. Pois é, aconteceu mais uma vez. Segundo testemunhas, cerca de 10 bandidos armados com fuzis invadiram a pista ali no sentido Fundão, na altura do acesso à linha vermelha. Os criminosos roubaram vários pertences de algumas vítimas que inclusive acionaram a polícia militar. Mas os bandidos conseguiram fugir e, por sorte, ninguém ficou ferido. E a Delegacia de Homicídios da capital investiga a morte de um mototaxista de 45 anos na comunidade do Piraquê, em Ilha de Guaratiba, na zona oeste aqui do Rio. Esse caso aconteceu na noite dessa sexta-feira. E olha, segundo a Polícia Militar, criminosos em um carro passaram na Estrada da Matriz e atiraram várias vezes contra Josimar da Conceição Cabral, que morreu na hora. Segundo as investigações, a região, inclusive, como a gente acabou de ver na reportagem do Marcos Sadoc, também, né, uma das que vem sendo alvo ali de disputas territoriais entre traficantes da comunidade César Maia e também milicianos. E olha, 12 pessoas foram presas em flagrante na madrugada desse sábado pelo crime de receptação de celulares roubados aqui no estado do Rio. Olha só nas imagens aí, eles saindo da van da polícia. Segundo as investigações, esse grupo que a gente vê aí nas imagens se reunia constantemente ali na Avenida Presidente Vargas, que é também, claro, no centro do Rio, na esquina com a Rua Uruguaiana, justamente para comprar esses produtos roubados, mas principalmente celulares. E aí a maioria desses aparelhos estava bloqueada ali pelas operadoras de telefonia com as gavetas de chip adulteradas ou então outros artifícios que dificultavam a identificação da procedência. E olha esse caso, um bebê de 2 anos que estava engasgado depois de comer pipoca foi salvo por policiais do Recon na Avenida Brasil, na altura do Trevo das Missões. A mãe pediu ajuda desesperada no meio da pista. Imagina só a cena. Os agentes, claro, pegaram a criança no colo e começaram a manobra para desobstruir as vias respiratórias. O bebê conseguiu expelir o pedaço da pipoca, foi levado para o hospital para atendimento e foi liberado. A mãe, emocionada, agradeceu. O Jornal do Rio termina aqui e volta segunda-feira. Boa noite.